A população revoltada com mais um roubo decidiu fazer justiça com as próprias mãos, rendendo e espancando um suspeito. Isso aconteceu hoje no bairro da Serraria, aqui em Maceió. O suspeito teria entrado em ônibus do transporte público para roubar. Ao tomar o aparelho celular do motorista, ele tentou fugir, mas acabou sendo pego. O homem foi agredido no meio da Avenida Menino Marcelo. A polícia militar foi chamada e levou o suspeito de 29 anos, que não teve o nome divulgado, para a central de flagrantes. Ele deve responder por roubo. E agora a gente continua falando desse caso, ao vivo, porque a gente compreende que a revolta da população é justificável em muitos casos, mas é sempre bom esclarecer que o justiçamento também é o crime. Por isso a gente vai falar ao vivo pela internet agora com o advogado criminalista Leonardo de Moraes. Doutor, existe um risco grande quando a gente fala em justiça com as próprias mãos, não é isso? Porque é crime o que se faz, é difícil provar quem está por trás, por exemplo, de um linchamento quando muitas pessoas participam. As pessoas dizem que tem que fazer isso mesmo. Por que as pessoas se comportam dessa forma, doutor Leonardo? Boa noite a todos e a todas. O que impressiona muito é que, em pleno século XXI, que é o século das informações, do acesso à internet, do acesso às informações que acontecem no mundo inteiro, do conhecimento, ainda se pratica esse tipo de barbárie. Claro, no momento em que alguém é vítima, ou percebe que algum crime aconteceu na sua frente, o seu dever enquanto cidadão é informar os órgãos de persecução penal, ou seja, a Polícia Civil e ao Ministério Público, para que inicie, a partir daquele momento, uma investigação. Se existe, ocasionalmente, um flagrante, é possível que até o cidadão ele venha, então, pegar aquela pessoa e venha segregá-lo, para que, após a segregação, liga para a polícia, que vai conduzir a delegacia de polícia, então, para começar os procedimentos que a própria legislação estabelece. E essas investigações são indispensáveis para que se busque contra alguém indício de autoria e a prova da materialidade. Mas o que acontece hoje é que as pessoas não estão suportando o que se chama de morosidade, o que se chama de demora. Investigar, depois acusar, depois processar, responsabilizar e começar a executar a pena demora. Só que mesmo diante desta morosidade, vou colocar aqui entre aspas, é indispensável que a gente espere que a solução seja feita pelo Estado. É civilizatório que não aconteça a vingança privada, que a gente entregue ao Estado a solução desses problemas para que o Estado, de forma imparcial, respeitando a dignidade das pessoas, venha então dar a solução. Então, infelizmente, nesse caso, foi exercida a vingança privada, de modo que existe um crime praticado por aquela pessoa que foi espancada anteriormente, na hora que tentou praticar um furto em um ônibus, mas um crime pior ainda foi praticado por aquelas pessoas que, de forma covarde e em grande número, torturaram aquela pessoa que se encontrava no chão. Não se fala aqui em passar a mão na cabeça de ninguém. Quem comete crime deve sim ser responsabilizado, mas é inadmissível em pleno século XXI que se pratique a vingança privada a olho nu, em local aberto, com todo mundo vendo, sem nenhum tipo de medo de responsabilização penal. Então, justamente o que justifica o sentimento das pessoas em querer fazer justiça com as próprias mãos, o justiçamento, é a sensação de impunidade da justiça brasileira, de que quando vem prender, se prender um assaltante, um criminoso, ele passará pouco tempo respondendo por aquele crime e voltará a delinquir. Então, a sensação de impunidade e também a revolta com a morosidade da justiça são os fatores hoje que justificam as pessoas fazerem esse tipo de coisa, amarrar o homem, deixar ele assim em via pública, mas é preciso lembrar que quem comete esses crimes tem uma responsabilidade. Então, que crimes também são esses? Porque o linchamento propriamente não está previsto, hoje no ordenamento jurídico, tipo penal, linchamento não, mas sim homicídio ou lesão corporal. E ainda o senhor falou na possibilidade de tortura. Então, são esses os crimes que as pessoas cometem ao espancar, ao linchar um indivíduo em via pública? Vamos aqui imaginar que todas as pessoas que presenciassem ou que soubessem da prática de um crime fosse na casa de alguém ou então capturar a pessoa no meio da rua, amarrar e pedir para que todos que estivessem perto, o torturassem, que o agredissem sem pena. Além do grande número de pessoas, há uma situação de que alguém está então amarrado,
que é pego então em sua própria casa. Imagine a barbárie em que nós vivíamos. O fundamento que leva o Estado a trazer uma punição por ele, pelo próprio Estado, que é um terceiro imparcial, é justamente para evitar a barbárie. Se isso acontecesse, ou esse sentimento ele acontecesse por cada um de nós, que iríamos procurar alguém que é autor de um crime e fôssemos praticar a vingança privada, não tenha dúvida que veríamos aí uma barbárie, né? A gente retornaria aí aos séculos das trevas, como se diz muito. Quem pratica esse tipo de comportamento comete crime, sim. Além do crime de lesão corporal, que pode acontecer, se for leve, a pena pode chegar a 1 ano. Se for grave, a pena pode chegar até 5. E se for gravíssimo, pode chegar até 8. Isso perpassa pelo crime de tortura, que é um crime, para muitos, um crime contra a humanidade, e pode chegar até ser um crime de homicídio consumado ou homicídio tentado. O que a gente tem que se preparar é em saber que nós temos um Estado que pode sim buscar a responsabilidade das pessoas, mesmo havendo aí uma morosidade. A agilidade na condução do processo é um valor que todo mundo espera. Eu, inclusive, como advogado, espero que os processos em que eu atuo sejam julgados de forma mais rápida. Mas não podemos, com esse objetivo nobre de um julgamento mais célere, praticar vingança privada. A barbárie não pode ser aceita, especialmente, como disse, em pleno século XXI. Então, neste caso, existe sim um crime que foi praticado por aquela pessoa que tentou praticar um furto no ônibus, mas pior ainda, foi aqueles que se uniram e torturaram aquela pessoa, então, que aí foi agredido aos olhos das câmeras, em pleno luz do dia, aos olhos das pessoas que estavam naquele momento. Pois é, doutor, a gente não pode se acostumar com essas imagens, embora sejam comuns hoje no Brasil, né? Quase que diariamente a gente relata aqui em vários cantos do país pessoas que são agredidas, são torturadas, amarradas, porque cometeram ali delitos. Nesse caso foi um furto de um celular. Imagina só se ele tivesse morrido, né? Sido assassinado, perdido a vida por conta de um furto de um celular. Nessa situação, então seria totalmente desproporcional, como o senhor falou, um estado de barbárie. E sem contar quando a vítima desse linchamento, do espancamento, é inocente, que é uma outra possibilidade que também acontece, né? Depois que a pessoa morre, aí quem é que vai responder? Não aparece, é difícil, né, provar até a culpa, né, doutor? Só para a gente finalizar, que é preciso evitar esse tipo de situação de justiçamento, porque às vezes você pode cometer uma injustiça pior, não é isso? Já aconteceu um caso em São Paulo de que uma pessoa foi confundida com outra num retrato falado, como se houvesse praticado um tráfico de crianças. E aí foi feito um retrato falado e uma comunidade havia acabado de chegar uma pessoa, eles confundiram a pessoa, agrediram até a morte. E aí perceberam que aquela pessoa que haviam agredido não foi aquela pessoa que foi, enfim, que estava sendo acusada da prática daquele crime. Se isso acontece, como é que é feita a reparação deste dano que foi causado? O importante é que a gente, mesmo sabendo que há morosidade, que temos problemas, que dependemos de estrutura, que a gente sim tenha a paciência necessária para que espere que não vou dizer vingança, mas que a justiça seja praticada pelo Estado, que de alguma forma, para muitos, seria uma forma de vingança pública. O que não se pode admitir é que a gente venha praticar a justiça com as próprias mãos. Eu entendo muitas vezes que o sentimento em relação à vítima é um sentimento humano, né? As pessoas, muitas vezes, vítimas de um crime, elas querem um sentimento maior de excesso, de desproporção em relação à punição daquele que pratica um crime contra si mesmo. Mas pela sociedade e por um terceiro, a gente não pode aceitar. É um episódio triste, né, que vai macular então a nossa própria sociedade e sabendo que há crimes diferentes. Aquele que tentou praticar um furto no oculto e também aqueles que praticaram aquela agressão que foi filmada aí pelas televisões. Muito obrigada, doutor Leonardo de Moraes, por esse esclarecimento. Sempre importante a gente trazer o senhor aqui para falar de assuntos tão polêmicos como esse da nossa sociedade. Obrigada, uma boa noite e até a próxima.